Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal para trazer informações a respeito da legislação que se aplica a fronteiras e turismo aqui em Portugal no vídeo de hoje. A resolução que nós trazemos hoje é aquela que deu origem já na sexta-feira àquela informação após a reunião do Conselho de Ministros em que se decidiu pelos processos, pelos passos de desconfinamento. Este documento que nós apresentamos agora, que é a resolução do Conselho de Ministros 101A/2021, engloba todas aquelas informações, inclusive do nosso vídeo anterior que nós fizemos, falando já sobre este assunto, falando sobre as fronteiras, porém, agora nós temos o documento definitivo em mãos que fala sobre não só a parte interna da administração pública, que trata da regulamentação do desconfinamento, mas também trata, mais uma vez, sobre a questão ligada ao transporte aéreo internacional. Fronteiras, vamos chamar mais amplas, porque, querendo ou não, quando se determinam regras para tráfego aéreo, já se está falando de fronteiras, porque o tráfego aéreo abrange toda esta situação. Abrange, inclusive, o tráfego de país para país, portanto, falamos de fronteiras. Aqui, resolução, então, 101A/2021. Vamos lá. Sumário. Esta resolução, ela faz o quê? Ela vem aplicar ao ordenamento jurídico aplicável ao Estado português as regras que tratam do processo de desconfinamento, que nós vamos ver logo abaixo, e tratam, como dito, de regulamentação de todo o trânsito de dentro e para fora de Portugal. Portanto, é um documento único. Diz aqui, altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Com a entrada em vigor da presente resolução, as regras aplicáveis passam a ser consideradas para todo o território nacional continental. Vou deixar mais uma vez sublinhado aqui, o território continental. Não se trata aqui de aplicação para as ilhas. As ilhas têm um procedimento legal diferente. As regras para as ilhas são outras. Tanto é que, para as ilhas, não há restrições hoje para a entrada de brasileiros, uma vez que estes façam o procedimento de imigração aqui em Lisboa e depois tomem um voo e vão para Madeira. Mas isto também não significa que estão fora das regras necessárias a serem aplicadas ao Covid-19. Pelo contrário, fazem mais testes na Madeira do que estivessem vindo com voo direto e com destino para Portugal continental. Então, deixam aqui de existir regras em função do nível de risco dos concelhos. Portanto, os concelhos em território nacional, continental, passam a ter todos a mesma regra a partir deste momento, como já foi explicado no vídeo anterior. Ainda, atendendo aos critérios de avaliação em risco e o fato de que pelo menos 50% da população já se encontra com a vacinação completa, a partir do dia 1º de agosto o teletrabalho passa a ser recomendado sempre que as atividades o permitam, a limitação na circulação na via pública a partir das 23 horas deixa de ser exigida, terminam os limites dos horários de abertura e passam a vigorar regras que são novas em matéria de horário de encerramento, os espetáculos desportivos passam a admitir público, enfim, várias situações aqui que são determinadas, são colocadas agora de forma bastante clara e transparente aqui neste documento. Tudo isto já foi anunciado. Agora, vamos mais adiante um pouquinho. Aqui vocês vão encontrar a regra do desconfinamento, então, para os 50%, depois os 70%, que é a fase 2, e depois os 85%, fase 3, que está prevista a ocorrer lá na frente, no mês de setembro, como nós já vimos. O que acontece? Declara-se, portanto, a sequência da situação epidemiológica da Covid-19 até as 23h59 horas do dia 31 de agosto de 2021. E esta situação prevalece em todo o território nacional continental. Portanto, ilhas estão fora. Mais uma vez eu digo isto. O que tem a mais aqui? Revoga esta resolução, né? Ela revoga todas as resoluções do Conselho de Ministros no que diz respeito a 70B/2021 de 4 de junho e a 74A/2021 de 9 de junho.
na sua redação atual. Notem, estas resoluções aqui tiveram várias intervenções, foram ajustadas, ajustadas e reajustadas. Agora perdem o seu efeito, porque elas foram revogadas pela resolução atual. E determina que ela entre em vigor no dia 1º de agosto de 2021. Portanto, já está valendo. Ela já está sendo aplicada. E aqui vocês vão encontrar todas as informações relacionadas a todas as áreas, a todos os setores aqui de Portugal que se enquadram neste processo de desconfinamento. E mais embaixo aqui nós vamos então nos deparar no capítulo 5 com as medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Notem que falamos aqui de fronteiras terrestres, portanto, a divisa de um estado, de um país com outro, é uma fronteira. Marítima, a mesma coisa, porque marítimo em Portugal entram navios que trazem turistas do exterior, por isto, as fronteiras marítimas. E a mesma coisa com as fluviais, porque também existe transporte entre o país através do transporte fluvial. Portanto, quando se fala aqui de fronteira, se fala do geral. Artigo 28. Regras gerais aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos. Primeiro, apenas é autorizado o tráfego aéreo com destino a partir de Portugal continental de todos os voos e de para países que integram a União Europeia, de e para países associados ao espaço Schengen, Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça, e de e para o Reino Unido. Este é o único tráfego autorizado, com destino e a partir de Portugal continental. Vejam mais uma vez, Portugal continental. Sem prejuízo do disposto no número anterior, é ainda autorizado o tráfego aéreo para a realização de viagens essenciais. De novo, as viagens essenciais continuam valendo, considerando-se como tal as que são realizadas por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar e por razões de saúde ou por razões humanitárias. Estas podem ser realizadas. Realização de viagens de e para países, regiões administrativas especiais e entidades e autoridades territoriais não reconhecidas como países por pelo menos um Estado-membro da União Europeia, cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a Resolução 2020/912 do Conselho de 30 de junho de 2020 e respectivas atualizações respeitantes a ligações aéreas com Portugal e constantes da lista a definir nos termos do número 4 do artigo 30, sob reserva de confirmação de reciprocidade ou de passageiros provenientes desses países, ainda que realizem escala em países que constem da mesma lista. Portanto, lá no 30, número 4, é que nós vamos ter a definição destes países, desta lista. Descendo mais um pouquinho, número 3, os cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional que façam escala em aeroporto nacional devem aguardar voo de ligação aos respectivos países em local próprio no interior do aeroporto. Portanto, se você melhor dizendo, cidadão estrangeiro, mas que não tem residência legal em território português e que faça uma escala, deve ficar dentro do aeroporto. Você não pode se retirar. Existe um espaço reservado para esta finalidade dentro do aeroporto de Lisboa, do Porto, do Faro. Mais embaixo um pouco, nós vamos encontrar aqui o número 4, que diz: o disposto nos números anteriores não é aplicável a crianças que não tenham sido ainda vacinadas, elas não têm 12 anos. Então, agora, a regra que antes era até 24 meses, aqui nesta resolução, nós temos a situação de que até 12 anos, que ainda não tenham completado os 12 anos, ele não tem a necessidade de realização dos testes, principalmente do teste que é o PCR. No número 6, nós vamos encontrar aqui os cidadãos nacionais de país terceiro sem residência legal em território nacional que embarquem sem o teste a que se refere o número 1 deve ser recusada a entrada em território nacional. Pois bem, todos nós sabemos que as companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com destino ou escala em Portugal continental
mediante a apresentação no momento da partida do quê? Do comprovativo do teste, ou do teste PCR ou do teste transgênico, do antigênio, melhor dizendo. Portanto, testes são ainda exigidos, e se não tem os testes, eles podem ser, e se pegos, evidentemente, serão impedidos de entrar em Portugal. Aqui nós temos, então, o artigo 30, que são as regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de isolamento profilático. Os passageiros dos voos com origem em países que integrem a lista a definir nos termos do número 4 devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, não se considerando origem, para os efeitos do presente norma, uma escala aeroportuária em qualquer desses países. Portanto, aquela regra do confinamento, chamado também de confinamento, de 14 dias, prevalece. Ela continua sendo válida. No número 2, nós vamos encontrar a informação de que o disposto no número anterior é ainda aplicável aos passageiros de voos independentemente da origem, que apresentem passaporte com registro de saída da África do Sul, do Brasil, da Índia ou do Nepal nos 14 dias anteriores à sua chegada a Portugal. Portanto, você saiu de um país, estava bem, mas passou por um destes países. 14 dias antes de entrar em Portugal, você se enquadra nesta situação do número 1. Portanto, você vai estar sujeito ao isolamento quando chegar em Portugal. No número 4, define-se então que o governo vai determinar a lista dos países, estes são aqueles despachos que seguem normalmente. O último despacho tem vigência até dia 8 de agosto, certamente vai ser renovado, vai ser atualizado, e aí que fica determinada a lista destes países. No 32, medidas aplicáveis em matéria de fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Os cidadãos que entrem em território nacional por via terrestre ou fluvial, proveniente dos países constantes da lista do número 4 do artigo 30, devem cumprir um isolamento profilático de 14 dias no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde. Nós já tínhamos visto antes. O número 2 diz o seguinte: o disposto no número anterior é ainda aplicável aos cidadãos que, independentemente da origem, tenham saído da África do Sul, do Brasil, da Índia, do Nepal nos 14 dias anteriores à sua chegada. Portanto, o 32 repete aquilo que nós já havíamos lido anteriormente. E assim segue a situação de todos aqueles que estão no Brasil ou passam pelo Brasil nos 14 dias anteriores à chegada em Portugal. Não vão conseguir entrar sem o isolamento. O isolamento se faz necessário. É evidente que a gente já tem, inclusive, notícias e informações de que tem pessoas que chegaram, que não fazem o seu confinamento, estão, evidentemente, correndo risco, porque as autoridades de saúde de Portugal têm o poder de verificar a situação desta pessoa. Se ela não cumprir com as regras, ela está sujeita a ser advertida, a ser punida com uma coima, que equivale a uma multa, é a mesma coisa. E se descumprir ou desrespeitar novamente estas regras, ela está, inclusive, sujeita a ser levada a tribunal e responder por desobediência de uma ordem do Estado português. É assim que funciona. Então, quem vem do Brasil continua com a situação inalterada, não mudou nada. E isto se aplica do dia 1º ao dia 31 de agosto. Então, todas estas regras que foram divulgadas na semana passada estão aqui agora colocadas na resolução. Aquela reunião do Conselho de Ministros, que ocorreu na semana passada, num primeiro momento trouxe as informações para o público interno e fronteiras. As viagens aéreas estão aqui inseridas. E aqui, neste documento, elas estão explicitadas e pormenorizadas. Na grande maioria, não houve novidades para quem vem ou para quem é do Brasil. Ok? Seria isto que nós tínhamos para o vídeo de hoje. Nós agradecemos àqueles que já nos acompanham, àqueles que ainda não acompanham, que estão assistindo a este canal pela primeira vez. Lembro, façam a sua inscrição, deem o like aos vídeos
inscrevam-se, dê a marcação lá no sininho na página do YouTube. Não esqueça de fazer isso, porque a cada novo material que nós postamos, você será automaticamente informado. Portanto, essa é a importância do sininho na página do YouTube, para que você receba o lembrete de novos materiais postados por este canal. Assim como é com todas as demais páginas e de todos os demais canais que utilizam desta ferramenta. A todos, uma excelente semana e, tão logo tenhamos alterações ou novidades a respeito destas situações, certamente estaremos aqui para lhes informar. Um grande abraço a todos e até a próxima.